gente! Bem-vindos a mais uma Hora de Inglês aqui no Lavou Enem. E hoje a gente finaliza a nossa série de análise das questões da prova de 2021. A questão 5 da prova de inglês, a gente vai fazer a análise agora. E a gente vai voltar a utilizar as mesmas técnicas, skimming, scanning, inference, lembrando inference é o tempo todo, juntando o seu conhecimento de mundo. Vamos aí analisar e fazer as inferências, as interpretações. Começamos pelo skimming, vamos ver a nata, vamos ver o superficial do texto. Scanning, primeiro eu vou para o enunciado, leio, dou uma olhada nas opções, depois eu volto escaneando, scanning, né, o texto em busca das respostas, né, de informações específicas. Ok? Então, vamos... e também tem a nossa técnica da interpretação e reconhecimento do topic sentence, né, que é o tema central, que normalmente aparece o quê? No primeiro parágrafo, nas primeiras linhas, enfim. Então, hoje a questão 5 traz aí pra gente, vamos fazer o skimming, né? Tem figura? Tem imagem? Não tem. Tem um título? Sim. Exterior between the museums, day. Então, museum é uma cognata, day é uma cognata, não são e exterior também, né? Não são cognatas perfeitas, né? Museum, day, mas eles são cognatas. Lembra museu, dia, day, dia, né? E exterior, exterior. Então, between é entre, é uma proposição que quer dizer o quê? Entre. Então, entre os museus, dia. Aí você percebe que tem em caixa alta a Celine e Jessie. São dois nomes de pessoa que estão em caixa alta. Aí eu vou então para a fonte, ainda fazendo meu skimming. Então eu vejo lá Crisanne, Kay, né? Então, Before Sunrise. Não sei se todos vocês conhecem Before Sunrise. E aí é uma trilogia de uma atriz, escritora, roteirista, né? Então a gente é interessante a gente se manter o quê? Informado. Olha aí, mais uma vez o Enem está conversando, as questões do Enem de língua inglesa estão conversando entre si. Daí a gente falou na questão 4 e na questão 3, né? Sobre a importância de você estar atualizado, de conhecer coisas da atualidade, pessoas que estão na mídia, que estão escrevendo, que estão produzindo, né, conteúdo, e isso é importante para a gente conhecer. Então, essa roteirista e esse Before Sunrise, que é a trilogia dela. Então, a gente já sabe, então, que é um roteiro, né? Tem ali diálogos, e a gente conhecendo a Crisanne, a gente já vai saber que é um roteiro. Então, utilizamos o skimming aí, vimos que a fonte indica pra gente a trilogia da Crisanne, e o formato mostra pra gente que é uma narrativa, porque há aí o diálogo, então é um roteiro. E a gente já viu que cognatas são importantes, logo lá no título a gente já viu exterior, a gente viu museum, e a gente já começa a se situar dentro do texto, né? Então agora a gente vai para o nosso scanning. O que é que eu faço antes do scanning? Vou ao enunciado e dou uma olhada nas opções. Então vamos lá. Considerando-se o olhar dos personagens, esse trecho do roteiro de um filme permite reconhecer que a avaliação sobre um lugar depende do ou da letra A, beleza do próprio local, B, perspectiva do visitante, quer dizer, visão do visitante, C, contexto histórico do local. Então, vamos lembrar aqui, no enunciado está perguntando o quê? Permite reconhecer que a avaliação, então é você dar um juízo de valor a um lugar, ok? Tempo de permanência no local interfere nesse juízo de valor? Ou finalidade da da viagem do visitante interfere então? Então, vamos de novo. Considerando o olhar dos personagens, quer dizer, Celine e Jessie, né, que a gente já viu que está em caixa alta lá, esse trecho, né, esse pedaço aí do roteiro de um filme, permite reconhecer
que a avaliação, quer dizer, a opinião, quando eu avalio, eu dou minha opinião, né? Sobre um lugar, a opinião sobre o lugar depende de quê? Da beleza do lugar, da perspectiva ou da visão do visitante, do contexto histórico do lugar, do tempo de permanência do visitante nesse lugar, ou da finalidade, né? Da porquê que essa pessoa está visitando o lugar. Então, tá bem óbvio essa, na minha concepção, já que estamos falando de concepção, né, de avaliação. E o que é importante a gente compreender aqui? Quando eu dou opinião, quando eu avalio um local, eu atribuo adjetivos a ele, né? Então, eu vou atribuir adjetivos positivos ou negativos. Então, qualidades e defeitos a esse lugar. Então, é o que a gente vai buscar nesse texto, né? E aí a gente pode utilizar o topic sentence, aquela técnica de descobrir o topic sentence, para poder entender um pouquinho. Então, vamos lá para a primeira parte, né? A primeira fala ali da Celine, que é o primeiro parágrafo do meu diálogo. Aí eu vejo lá, Americans, cognata, americanos, always think Europe is perfect. Olha aí, Europe is perfect, fica fácil de a gente identificar. Europa é perfeita. Então, os Americans pensam que Europe is perfect. But such beautiful and history can be really oppressive. O que é oppressive? Opressivo, né? Opressor. Ok. It reduces the individual to nothing. Reduz o indivíduo a nada. It just reminds you all the time you are just a little speck in a long history. Where in America you feel like you could be making history. That's why I like Los Angeles, because it's so... pontinho, pontinho. Então, I like... That's why... Isso é porque... Então, né? Por isso... That's why... Então, é por isso... I like Los Angeles. Eu gosto de Los Angeles. Because... Porque... Aí o Jesse... Ugly... Ele interrompe a Celine e fala, ugly? Então ela, it is so, isso é tão... Aí ele, ugly? Feio? Aí ela responde para ele, Celine de novo. Isso que já indica o diálogo, tá vendo? A Celine falou, o Jesse interrompeu, ugly, perguntou se é isso que ela achava. Celine continua, no, I was going to say, eu ia dizer neutral, neutro. It is like looking at a blank canvas. É como olhar para um quadro vazio, em branco, né? Uma tela em branco. Então, ela vai descrevendo a sua o quê? Opinião. Olha aí como isso tem a ver com opiniões, né? I like, quando você fala I like, eu gosto. Então, se eu gosto, é minha opinião. Outra pessoa pode não gostar. O Jesse perguntou, sugeriu assim, ugly, você acha Los Angeles ugly, feio? Talvez seja essa a opinião dele. E aí ela vai, né? Aí a gente tem que descobrir os adjetivos, e quais são os juízos de valor que eles estão atribuindo a os lugares. Então ela vai dizendo aí, Venice on their honeymoon. I think people go to places like Venice on their honeymoon to make sure they are not going to fight for the first 2 weeks of their marriage, because they will be too busy looking around at all the beautiful things. Olha a opinião dela. Ela acha que as pessoas vão para Venice, na honeymoon, né, na lua de mel. Olha aí, termos que vocês aprendem como a prova, né? Então, lembrando que é sempre bom acumular mais termos possível. Eu sempre dou a dica de fazer aquele dicionário. Não estou estudando para o Enem de língua estrangeira, eu começo a fazer um glossário pessoal. Começo a ver as provas anteriores, né? E vou lá no site do INEP, vejo as provas anteriores e vou grifando e colocando um caderninho, um bloquinho, qualquer coisa. Se você gosta de fazer no celular também, você pode fazer o glossário no seu próprio celular, nas notas, não sei, cria um arquivo e vai colocando termos que se repetem em várias provas, de você ver alguns termos se repetindo. Então, é bom para você criar o seu próprio dicionário do Enem, para você ir memorizando, guardando termos aí. Então, honeymoon, lua de mel, né? Venice, Veneza. E aí ela diz que as pessoas vão para Veneza, ela acha, né, que as pessoas vão para Veneza, porque para não passar esse período discutindo, porque o lugar é tão bonito na concepção dela, que as pessoas ficam tão distraídas que durante a lua de mel ninguém discute, tem DR, né?
Então, isso tudo é o quê? Faz parte da opinião da Celine, e ela vai dizendo da opinião que ela acredita que outras pessoas tenham também, né? Sobre o local. Então, é importante que a gente saiba alguns termos aí para poder entender, principalmente os adjetivos. Então, juízo de valor, gente, são adjetivos que vão ser usados. Então, ter um glossário é a boa ideia para a gente garantir isso aí. Então, voltando para a questão, a perspectiva, já que a gente está falando que de juízo de valor, de opinião, a perspectiva do visitante, letra B, é a opção correta para essa questão, né? Percebemos aqui o 4 pontos aqui que eu abordei para poder a gente ter um foco no estudo, que a gente percebe que o conhecimento de mundo e dos adjetivos vão ajudar a gente a compreender, né, esse texto. Então, lembrando, mantenham-se atualizados, façam esses glossáriozinhos, né, para poder ir adquirindo mais vocabulário e estudem pro Enem de forma divertida, como já sugeri, com revistinha, com filmes, com livros, se você gosta de ler, sempre para você ir adquirindo mais vocabulário, né? Conhecendo novas palavras e tá sempre conhecendo autores também novos, né? Se atualizem, se mantenham sempre lendo, estudando, buscando. E para não ficar chato, busquem coisas divertidas. Então, é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.